SBT, a cara do Brasil. Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família. Shalom, amados em Cristo, shalom, amada igreja, shalom aqueles que não conhecem a Cristo. Meu nome é Paulo Berlim Pérez, servo e pastor no Ministério Sementes de Cristo. É um prazer compartilhar da palavra poderosa do Reino de Deus e esclarecer, expor a palavra diante da própria palavra de verdade, de honra e de glória do Senhor. Então eu quero compartilhar, está em Malaquias, no final do Antigo Testamento, Malaquias capítulo 3. Nós vamos falar sobre alguns versículos, a partir do versículo 13, que fala a diferença entre o justo e o perverso. Aquilo que nós entendemos como justiça e perversão, de quem é justo e de quem é perverso. Vamos ler alguns versículos, amados. A palavra de Deus diz assim: as vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis, que temos falado contra ti, Senhor? Vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois nós reputamos por felizes os soberbos, também os que cometem impiedade prosperam sim, eles tentam o Senhor e escapam. Então, os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros, o Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que o temem. Ao Senhor e para os que se lembram do seu nome, eles serão para mim particular tesouro naquele dia, e prepararei, diz o Senhor dos Exércitos, poupá-lo-eis como um homem poupa o seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Glória a Deus por esta palavra. Desculpem, amados. Glória a Deus por esta mensagem, por essa palavra reveladora que muitos estão vivendo nestes dias e até inseridos na igreja ou no corpo de Cristo. A igreja, o corpo de Cristo, a igreja, mas pode ser considerado um templo onde nós vamos adorar a Deus, mas diante da palavra de Deus, da verdade, nós somos igreja, somos igrejas, templos do Espírito Santo. O templo lá, as quatro paredes são só o local em que nós vamos adorar ao Senhor. Nós somos igreja, em nome de Jesus. Então essa palavra está dizendo que muitos de nós, como estes homens aqui, estavam pensando: do que me vale a pena servir a Deus? Guardar os seus preceitos e os seus juízos? De que me vale a pena ir na igreja, ou congregar, ou falar de Deus? De que vale a pena orar, levantar as minhas mãos e glorificar a Deus? Falar das suas bênçãos, falar dessas coisas que para alguns é loucura? De que me vale a pena me privar de tantas coisas que eu poderia fazer? Alguns estão pensando exatamente dessa forma, mas porque o ímpio, aquele que não teme a Deus, faz coisas terríveis e está bem. Ele está com sua casa arrumada. Eu estou aqui tentando reformar a minha casa há tanto tempo, mas aquele lá reformou tudo, tem um carro novo, trocou, a sua família viaja, tem roupas novas. A palavra de Deus está dizendo, por que eu estou pensando dessa forma? A palavra de Deus nos revela, amados, que há um livro escrito, o livro da vida, sobre cada atitude, cada ato e sobre cada situação que nós vivemos aqui na terra. Ele está dizendo que no livro da vida está inserido o nome das pessoas, e outros livros descrito tudo o que nós fazemos. Agora esta revelação nos diz no versículo 18, então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Quem é o justo e quem é o perverso? Quem é o que serve a Deus e quem é o ímpio? O ímpio, amados, está entre nós, em todo lugar. O ímpio é aquele que conhece a verdade, mas resolveu voltar à velha criatura, o velho homem, ao próprio vômito. Ele conheceu a verdade, excluiu a verdade da vida dele e permanece no erro, no pecado.
Esse nós veremos num determinado dia, a diferença do ímpio e do que teme a Deus, do perverso e daquele que busca a Deus, a diferença entre o justo e o perverso. O justo é aquele que recebeu do próprio Deus a justiça de Deus estabelecida nele e se tornou justo através dessa justiça. Então haverá um dia, amados, que haverá uma separação entre justos e aqueles que não buscam, que são perversos. Haverá um dia em que vai interpretar-se daqueles que servem a Deus e do que não serve. Haverá um dia em que nós vamos nos deparar face a face com o Senhor. E aqueles que pareciam ser justos e não eram, aqueles que pareciam ser bons e não eram, aqueles que pareciam temer e não temiam, vai mostrar-se claramente que aquele que era ímpio, era perverso, não pode herdar o reino dos céus. E agora talvez você fale, pastor, essa palavra é muito dura. Por que não pode herdar o reino dos céus? É para todos, a salvação é para todos. É para todos. Deus instituiu para todos, mas nem todos podem alcançar. Se buscarem os seus próprios prazeres, ou toda alegria de qualquer forma, toda suposta alegria de qualquer forma. A palavra de Deus está dizendo, não se preocupe com aqueles que parecem que têm, os perversos, os ímpios, aqueles que não servem ao Senhor, tendo coisas, fazendo coisas. Nós estamos vendo agora na sociedade, nos políticos, amados, da nação brasileira, quantos vocês olhavam, como pode aquele homem ter tanta coisa, ter apartamentos luxuosos, fazendas, móveis, quadros que valem um quadro que poderia comprar uma casa, mais de 300 mil, quase 1 milhão, apenas um objeto. E nós olhávamos como pensadores e pensando, como pode, que justiça é essa? E a justiça é essa, nós estamos falando que justiça de Deus é essa, nós estamos confrontando o próprio Deus. E agora aparecem os mesmos injustos e perversos que estavam saqueando o povo, saqueando a nação brasileira, agora encarcerados. Agora não podendo usufruir daquilo que eles roubaram, daquilo que eles tiraram do povo, daquilo que eles usurparam da nação brasileira. Agora, amados, nós percebemos ainda em vida a diferença do justo e do perverso, do que teme a Deus e do que não teme a Deus. Pode parecer aos teus olhos que muitos estão soltos ainda e não foram julgados, incriminados e presos, mas eles não escaparão da justiça de Deus, porque a justiça de Deus não oscila. Ela é plena e absoluta. A justiça de Deus não há oscilação. Ela é perfeita. Portanto, amados, não se incomode com essas coisas. Não cabe a mim e a você ficar doente, perturbado por causa das coisas não acontecerem que você ainda acha que tem que acontecer. No momento oportuno vai acontecer. E aí você deve se cuidar, se preservar e falar, eu quero ser um homem que teme a Deus, uma mulher que teme a Deus. Eu quero ser um homem justo, eu não quero ser um conhecedor da palavra e não vivê-la. Por isso, a oportunidade nesta noite é para que você reflita sobre isso e entenda que haverá um tempo em que nós saberemos a verdade. Haverá uma recompensa aos que são fiéis a Ele. Ele nos conhece em toda a sua plenitude. Amados, haverá um tempo em que esta recompensa virá. Alguns de nós, nesse exato momento, pensam, mas que recompensa? Eu estou a vida toda servindo a Deus e não tive recompensa. Você tem sim, amado. Você tem uma vida de paz, uma vida de alegria, que muitos que têm fortuna e riqueza não têm. Essa é uma realidade absoluta. Muitos poderosos e ricos estão tentando tirar a sua vida, não têm harmonia com a esposa, com filhos, vivem de uma forma oculta, como se estivessem vivendo em outro mundo, porque não têm a paz do Senhor, não conhecem a Jesus. Você tem um chamado, amado. Conhecer a Jesus é tua única esperança. Viver a palavra de Deus é tua única esperança neste mundo tenebroso que nós estamos vivendo. Como um mundo tenebroso, pastor? Ele criou todas as coisas, ele criou, mas o homem deturpou. Ele estabeleceu justiça, mas o homem fez injustiça. Ele estabeleceu uma governança justa,
com justiça, mas os homens se corromperam na injustiça e na infidelidade. Ele estabeleceu honra aos governantes, mas a justiça dos próprios governantes estabeleceu desonra. Por isso, amados, nós precisamos crer no autor e consumador da nossa fé. Orar por nós, orar por aqueles que nos afligem, orar pelos governantes da nação brasileira, orar por esta nação. Que em nome de Jesus, você comece a mudar de vida, se impulsionar, se direcionar para o melhor de Deus, enquanto há tempo. Em nome de Jesus, que Deus seja uma aliança poderosa contigo, com a tua casa e com a tua família. Em nome de Jesus. Amém. Programa Semeando em Vida. A palavra de Deus suprindo vida para você e sua família. SBT, a cara do Brasil.